Oi, YouTube, eu sou o 005 ou 5, você pode me chamar como quiser e seja muito bem-vindo ao nosso canal 005. Hoje a gente vai assistir um react que vai ser deveras divertido. Esse react vai ser sobre o canal do EuHip e o título é Prehistoric Emergency, a volta de animais pré-históricos. Vai ser muito da hora. Chat, vão falando oi aí pro YouTube, oi YouTube, oi YouTube. Bom, vamos lá. Antes da gente iniciar esse vídeo, já peço para vocês deixarem um like aqui embaixo, comentarem no vídeo, me seguirem nas minhas outras redes sociais. Todas as redes sociais que eu tenho vão estar na descrição. Eu vou estar sempre avisando quando tiver alguma novidade aqui no canal, um corte, um vídeo, qualquer coisa que sair, vocês vão estar sempre antenados, me seguindo pelas outras redes e também vendo as besteiras que eu posto no dia a dia, né? Então, tendo isso em vista, vamos lá. Todos estão prontos. Espero que todos vocês sejam prontos. Chat está pronto. Vamos começar o que está nos prometendo ser uma grandíssima obra-prima. Então vamos embora. De uns tempos pra cá, se tornou recorrente nesse canal eu falar de obras que Certo. Deixando uma tela cheia pra vocês. De uns tempos Lá, pra cá, vamos. se tornou recorrente nesse canal eu falar de obras que Enquanto isso, só pra avisar, eu vou estar comendo aqui, gente, durante a live. Eu espero que vocês não me julguem meu pratinho. Eu vou estar comendo umas besteiras aqui. abordam Aproveitando o animais vídeo. pré-históricos. A gente tem as duas partes de The Man in the Suit e, claro, Jurassic Park Analogue Horror. E nesse vídeo em específico, eu soltei um hot take. Eu basicamente questiono naquele vídeo como seria a volta desses animais nos tempos atuais. Afinal, eles são o topo da cadeia alimentar. Tu pode até me dizer que, o ser humano tem tanque de guerra e não sei o que, e ok. Mas e se por um acaso esses animais atacassem na terra, na água e no mar? Em grande quantidade e no mundo todo. Eu sempre quis ver uma obra trazendo esses animais mostrando o impacto deles no mundo moderno, no mundo que é constituído por grande parte de pessoas sedentárias e selvas de pedra. Isso me parece... O pior é que esse questionamento é muito interessante. E sabe onde a gente consegue ver o que acontece quando o animal pré-histórico volta? Eu espero que vocês não me julguem por isso, mas a gente vê isso no Jurassic Park, cara. Sabe os filmes lá que a gente vê do Jurassic Park? Todos eles sempre acontece uma coisa gigantesca com o mundo e os dinossauros são libertos. E aí eles têm que achar alguma forma dos dinossauros voltar. Esse é literalmente o plot do Jurassic Park. Aumenta um pouco o áudio do vídeo, com certeza. Ó. Se com vida real, isso me parece com Prehistoric. Assim ficou um pouquinho melhor pra vocês? Deixa eu voltar um pouco. Dizer que, o ser que humano vocês tem tão tanque de achando? guerra e não sei o que, e ok. Mas e se por um acaso esses animais atacassem na terra, na água e no mar? Em grande quantidade e no mundo todo. Eu sempre quis ver uma obra trazendo esses animais mostrando o impacto deles no mundo moderno. Vocês acham que ficou bom o áudio? Tá certinho agora, Kenta? Tudo tranquilo? Ok, eu vou acreditar que tá tudo tranquilo, então. Eu espero que esteja tudo tranquilo. Se não tiver, aí vai ser muita tristeza mesmo. Vamos lá. No mundo que é constituído por grande parte de pessoas Mas esse é sedentárias real o plot do Jurassic Park, mano. Eu achei isso muito louco. e selvas de pedra. Isso me parece com vida real. Isso me parece com Prehistoric Valeu, Rui. Emergence. A gente consegue entender o conceito e a ideia dessa série olhando o primeiro vídeo mesmo. O foco desse Analogue Horror não é fazer mais uma história genérica com alguns animais pré-históricos. Em The Man in the Suit, a gente viu o impacto que Godzilla tinha em cima do estúdio. A gente até tinha uma menção ou outra a ele na rua. Mas o foco da história era ver como as outras criaturas iriam surgir por meio daquela infecção bizarra que aconteceu nos estúdios. Em Jurassic Park Analogue Horror, a gente viu um ataque de dinossauros, mas somente no parque. A gente tinha uma ótica diferente do primeiro filme. E as duas histórias são muito legais, mas eu queria mais. Eu queria ver o impacto da volta dessas criaturas na nossa terra, tempos atuais e no mundo todo. E felizmente, Prehistoric Emergence faz exatamente isso. O criador, Azum Studios, queria trazer essas criaturas pré-históricas de volta e mostrar os impactos dessa volta em diferentes áreas da sociedade. A economia quebraria, a segurança obviamente quebraria, e principalmente, a fauna e a flora iriam perecer. Afinal, a volta de predadores como esse iria destruir um dos pilares para a vida na Terra, a cadeia alimentar. E para entender tudo isso, a gente começa do começo. Anúncio, Stop não, taking meeting anúncio. notes and let ClickUp Mano, AI Note Taker isso do é it muito for you. louco. It allows you Imagina. to focus on your meetings. Eu vou jogar o questionamento pra vocês aí. Do seu grupo de amigos, quem que você acha que seria o último a sobreviver? O último não, o primeiro a morrer
no caso acontecesse esse tipo de apocalipse, assim, de os animais pré-históricos voltaram, então destruindo tudo. Tipo um Godzilla da vida. Quem que vocês acham que de vocês seria o primeiro a morrer, mano? Oh, eu acho que eu não ia ser nem o primeiro nem o último a morrer. Eu acho que eu ia conseguir, tipo, tá no meio termo ali, sabe? Porque a minha família ia fugir, só que aí ia acabar o dinheiro e os dinossauros iam chegar até a gente. Provavelmente ia ser algo nessa parada. Você? Ah, Rui. Gente, como que bane da live mesmo? Ah, tá. Não, brincadeira. Olha, que ódio, eu não acredito nisso. O primeiro a morrer, velho. Ah, fala sério, eu não tenho essa cara. Só porque eu tô sentado jogando videogame, você acha mesmo que eu sou o primeiro a morrer? Não, gente, jamais, jamais. A ideia do Analog Horror é botar essas criaturas nos dias de hoje. Mas como que se faz isso? Qual a explicação que tu dá pra aparição de um do Mosasaurus no oceano? Simples. O criador optou por voltar em uma das teorias mais nada a ver que os seres humanos já tiveram, mas que felizmente já foi abordada em vários filmes. Eu tô falando da teoria da Terra Oca. Sim, a mesma que a gente viu lá em Viagem ao Centro da Terra e também no Era do Gelo 3. Um alerta foi dado às pessoas. Um aviso pra que ninguém entre na Chat. Sabia que tem pessoas que acreditam de verdade na Terra Oca? Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Realmente existem pessoas que acreditam na Terra Oca. Mano, eu já ouvi falar de uma comunidade inteira, não só de terraplanista, mas de caras lá, pessoas que acreditam que a Terra é oca, velho. E, tipo, tem várias manipulações, várias coisas assim. Tipo, acredita que se você cavar tudo até o final, você vai cair na parte oca da Terra e lá vai ter um monte de monstro, é onde tá todas as coisas dos filmes. Esse é um maluco da cabeça. Claramente eu seria o último. Ah, Kenta. Nem você acredita nisso, né? Vamos tá combinando. Não, mas eu acho que o Kenta seria. Eu acho que o Kenta estaria entre um dos últimos, assim. A morrer do nosso grupo, né? Do meu grupo de amigos, assim. O Rui claramente seria o primeiro, né? Porque ele já deveria estar banido do chat também. Já começa por aí. Não, brincadeira. as águas, praias ou mares, é perigoso demais. Isso porque algumas espécies marinhas tidas como extintas foram avistadas por vários órgãos que cuidam dos mares. E por mais Tô te falando, Rui. Aí, ó. Você claramente seria o primeiro. Não tem nem discussão aqui, né? Né, Kenta? Concorda comigo, Kenta, por favor. Concorda comigo. que eles tenham estudado muito esse acontecimento, eles não têm nenhuma resposta exata de como essas criaturas voltaram a aparecer. Eles têm estudado os mares como nunca antes, na esperança de achar alguma resposta. E bom, eles acharam uma coisa. Uma enorme cratera se formou no meio do mar. E essa Aquilo, né? O problema tá entre a cadeira e a lousa. Mano, muito bom, velho. Assim, às vezes yes, às vezes não. Meu Deus. A cratera nunca tinha sido vista antes, e algumas pessoas estão teorizando que essas criaturas estão vindo de dentro dessas crateras. Das espécies extintas que foram avistadas até agora, a gente tem o Mosasaurus, o Dunkleosteus e o mais temido de todos, o Megalodon. Essas três espécies têm uma característica em comum, as três são carnívoras. Na linguagem científica, o Mosasaurus é descrito como um réptil colossal. Todas as extremidades da sua boca são preenchidas com dentes, e a mordida dele facilmente atravessa músculos e ossos de uma vez só. Esse réptil come de tudo. Todos os seres do mar que ele conseguir abater, ele vai se alimentar. Mas agora, no seu cardápio, também tem os humanos. E isso tem preocupado os cientistas. Afinal, esse poder de ataque que essa criatura carrega é um grande perigo para várias espécies marinhas. Tanto as ameaçadas de extinção, quanto as que não estão. Essa criatura pode ter até 15 metros de largura. E isso pelo menos deixa fácil de detectar ele na água. Um ser humano comum consegue nadar numa velocidade de mais ou menos 3 km por hora. Mas agora esse bicho consegue nadar simplesmente 48 km por hora. E a parte mais bizarra é que essa... Calma aí, chat. Não, 48 km por hora. Quanto que o homem mais rápido do mundo corre? Qual a velocidade? É o Usain Bolt, né? O Usain Bolt é o mais rápido... Ih, chat, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Mano, qual a velocidade que o Usain Bolt corre? Cadê? 45 km por hora. Mano, calma, é quanto?
Quanto que ele Ou falou? seja, ele tanca qualquer clima. A área de maior 8 km por hora. 48 km. Mano, ele corre 3 km a mais. Tipo, ele nada 3 km a mais do que o homem mais rápido do mundo. Rapaziada. Imagina o Usain Bolt correndo atrás de você. Pior, imagina o Usain Bolt nadando atrás de você. Nossa senhora, velho. É uma... Mano, isso daí é... E a parte mais bizarra é que essa criatura foi avistada desde oceanos Isso é muita tropicais loucura. até os oceanos que ficam perto dos polos. Ou seja, ele tanca qualquer clima. A área de maior concentração dele é no Oceano Atlântico, mas ele pode resistir a qualquer mar ou qualquer clima. E isso deixa toda a vida marinha em perigo. E não só a marinha. Isso porque esse mano tá sendo um pequeno problema na exportação. Sabe aquele videogamezinho portátil que tu comprou ou aquela roupinha show de bola que tu pegou da China? Então, é bem provável que ela nunca chegue. Isso porque esse mano vai estar mastigando as tuas compras junto dos caras que pilotavam a embarcação que ela tava indo. Pra atacar coisas como barcos, por exemplo, essa criatura coloca o rosto pra fora d'água pra fazer uma leitura da sua volta, com sons e vibrações. Se tu vê isso daí, foge o mais rápido possível. O Dunkleosteus é considerado um dos primeiros predadores alfas. Predadores alfas são todos os predadores que estão no topo da cadeia alimentar. Ninguém abate eles, mas eles abatem todo mundo. E o Dunkleosteus não só era um predador alfa, como também foi um dos primeiros predadores de qualquer ecossistema. Resumindo, nada parava esse peixinho. Ele tinha todo esse poder não só pelo seu tamanho de 3 metros, nem tão grande, nem tão pequeno. O seu poder de ataque também vinha da sua resistência a porradas. Ele tinha uma casca extremamente rígida por todo o seu corpo, principalmente na cabeça. Tanto que no momento que a história tá se passando, a única coisa que consegue abater esse bicho são arpões ou munições de antiaérea, aqueles calibres gigante, .50 e por aí vai. E apesar do tamanho, ele tinha uma das mordidas mais fortes do reino marinho. Atualmente ele tá sendo estudado na esperança de encontrar uma outra forma de combater. Mano, esse bicho é quase como um Pokémon, velho. Você reparou a forma como ele descreveu? Que a pele dele é toda protegida e tudo mais. Parece muito... Quando você tá no jogo, aí você vai ler as informações do Pokémon, mano. Desculpa, gente, eu quebrei totalmente o clima, né? Nunca entrarei na água? Ave Maria, é. Imagina, você entra na praia assim, aí pula um bicho assim, do nada em você. Pá! Um bicho de 3 metros ainda de altura pulando, caindo em você. Nossa, isso é papo de cena de filme. É uma loucura isso daí. Ele, uma nova fraqueza. Isso porque ele consegue ser um dos mais letais justamente porque ele não é tão grande. Isso porque ele se move rápido demais, num nível que tu sequer vê ele vindo. É Megalodon. Esse aqui nem precisa de apresentação. É o Megalodon, o provável maior predador que o mundo já viu. E a volta dele tá levando a vida marinha a níveis catastróficos. Essa criatura come em torno de 1 tonelada de animais marinhos por dia. A vida marinha tá acabando, e isso causa problemas ambientais e comerciais em níveis nunca antes vistos. Para vocês terem uma ideia, o número de baleias no mar diminuiu 61%, o número de tartarugas diminuiu 53%, o de focas em 74% e o de peixes em geral diminuiu para 87%. E isso vai gerar um efeito borboleta em outros ecossistemas. Isso é uma catástrofe que o mundo não estava esperando. O Megalodon pode chegar a 18 metros de largura para mais, e isso torna ele o maior predador que a vida marinha já viu. E bom, lembra que eu citei que o Mosasaurus tinha se tornado um grande problema para exportação e para trabalhadores marítimos? Aquela criatura conseguia pegar somente barcos de pequeno porte devido ao seu tamanho. O verdadeiro problema veio com a chegada do Megalodon. Isso porque ele consegue derrubar grandes embarcações, como navios, por exemplo. A vida marinha, o ecossistema e uma boa parte da economia estão praticamente acabados. E isso que essas coisas estão aparecendo somente no mar. Imagina se essas criaturas começassem a andar na terra. Aqui, ô garçom. Tostar aluguel. Ô garçom, me atende Calma, aqui, então cara. a fita 1 mostrou isso, mas a fita 2 pode mostrar uma evolução disso? Mano, imagina. Você tá assim de boa, aí você vê um bicho de 3 metros assim de altura, simplesmente andando de 4 patas assim e mordendo os prédios. Tipo, mano. Cara, dá pra fazer muito filme com isso. Tanto que eles fizeram, né? Donkey Kong é tipo isso. Se parar pra pensar. É meio que nessa vibe, assim. Meus amigos, como já dizia Albert Einstein, nada está tão ruim que não possa piorar. E como já dizia o senhor cinema, puta
que pariu. A partir do segundo vídeo, a gente vai ter uma equipe investigando tudo isso. E o seu nome é Azum News. Um pouco similar ao nome do canal, mas enfim, não vou teorizar aqui sobre isso. Similar à enorme cratera do mar, algumas crateras que a humanidade já tinha conhecimento e outras que apareceram dentro de cavernas começaram a dar origem a animais pré-históricos terrestres. E tudo isso começou na Austrália, o país mais amaldiçoado do mundo quando o quesito é bichos. Aquele lugar por si só é um perigo. Eu tenho a impressão que Deus usa aquele país para testar features do server. Enfim, os cidadãos australianos estão relatando terem visto um lagarto gigante extremamente hostil pelas ruas. E o seu nome era Megalania. Essa coisa é parente distante de uma espécie que ainda existe. Eu tô falando do dragão de Komodo. E Chat, isso me fez lembrar uma coisa. Ele falou que Deus usa a Austrália para fazer as features do servidor. Inclusive, por causa da Austrália, eu vi uma discussão falando como que era? Se 100 pessoas, se 100 cangurus invadissem a Austrália, 100 pessoas iam conseguir lidar com o canguru? Ou a população da Austrália ia conseguir lidar com os cangurus se eles chegassem assim organizados e fossem enfrentar a Austrália? Aí o pessoal fez uma divisão e falou que era tipo umas 6 pessoas, se eu não me engano, para cada canguru. Calma, é 6 pessoas? Eu não vou lembrar agora. Mas é alguma coisa assim, tipo 6, 16 pessoas para cada canguru. E aí começou essa discussão, tipo, pessoas dizendo, o canguru claramente vai vencer. E a outras falando, não, claro que o canguru não vence, não tem nada a ver. Eu só queria trazer isso mesmo. O que vocês acham? Isso me fez lembrar de outra discussão também. Teve um negócio de um gorila versus 100 homens. Mano, o gorila esmaga, tá? Eu tenho essa opinião bem polêmica aqui mesmo. Mas o gorila claramente esmaga. Aí eu quero saber a opinião de vocês também. Tipo, pelo menos os 20 primeiros, nossa, ele vai destruir na porrada. Aí ele pega o corpo de um, pá, e começa a bater em todos os outros, assim, pá, 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 pá. Se o canguru, se o gorila quisesse, ó, eles levar metade da população, assim, com eles, ó. De uma vez, né? Ó, se tu não sabe que bicho é esse, o dragão de Komodo é um bicho que literalmente come um cervo pela perna, e eu nem tô exagerando. O Megalania pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar 400 quilos, fazendo dele oficialmente o maior lagarto que já pisou na Terra. A regra de segurança para essas criaturas é mais para campistas. É recomendável evitar entrar nas matas, florestas e reservas adentro. Isso porque o Megalania consegue se camuflar muito bem nesses locais. Mas essa coisa não se limita somente a locais florestais. Essa criatura tem sido avistada em locais urbanos, no meio de casas e carros. As criaturas anteriores estavam sendo perigosas para os humanos, mas não de forma direta. Calma, na Austrália tem 50 milhões de cangurus. O Uruguai tem 3 milhões. Que? A Austrália tem 50 milhões? Gente, então eu falei besteira. Calma, será que é a população de cangurus versus a população de Austrália? Que dá tipo uns 6 pra cada um? Porque aí fica tipo 6 vezes 5. Na Austrália deve ter umas 250 milhões de pessoas? É alguma coisa assim, não é? Ou 300 milhões, por aí. O Uruguai tem 3 milhões. Quem ganharia? O Uruguai contra 3 milhões e a Austrália contra 50 milhões. Mano. Eu acho que... Qual a população do Uruguai? Porque se o Uruguai tiver mais que 3... Mano, ó... Se o Uruguai tiver... Com certeza eles devem ter, tipo, pelo menos uns 50 milhões ali. É que o país não é tão grande, né? O Uruguai não é grande. Mas eu acho que o Uruguai ganharia. Calma, tem 3 milhões de pessoas no Uruguai? Calma, isso é fake news ou é verdade? Será que a gente pode confiar mesmo nessa informação? 3 milhões de pessoas contra 50 milhões de cangurus? Nossa. As 3 milhões de pessoas com certeza vão ganhar, gente. Sem dúvida alguma. Zero dúvida, zero dúvida. Mas se eu for... eu amassaria um canguru na porrada, Xoxo. Eu amassaria. Não, brincadeira. Mas imagina... o pessoal tá perdendo dinheiro. Por que eles não colocam uma pessoa num ringue, o canguru do outro lado, e faz a pessoa lutar contra o canguru? Mano, se colocasse isso ainda por pay-per-view, certeza que uma galera ia pagar por isso. Tipo... Imagina, ver um cara, tipo, maromba lutando contra o canguru. Nossa, isso ia dar uma grana lascada. Afinal, a gente só ia sofrer a longo prazo com a Tá a ideia aí pra quem quiser, ó.
desestabilização do nosso ecossistema, mas essa coisa tá sendo um perigo direto. Afinal, ele anda no meio de humanos agora. E se caso tu vê ele, se Maus tratos aos animais, Enzo? Não, jamais maltratarei um animal nessa live. Se é caso o canguru queira, entendeu? Se o canguru quiser participar, tipo, você dá um empurrãozinho e ele ir, pô, super certo, entendeu? Não, brincadeira, gente, mas eu não sou contra os maus tratos. Chamarei o Ibama. Chama a Luísa Mel pra mim, mano, vai ser melhor. Entendeu? Por favor. Luísa Mel, me nota, Luísa Mel. Me nota. Por favor, me nota. em casa. O governo disponibilizou um número específico para uma equipe que combate essas coisas. E esse número é bem útil, porque o Megalania não é o único. Isso porque o mamute lanoso também foi avistado. E é um mamute, ele é enorme. Essa criatura não chega a ser perigosa para os humanos. Só se ele pisar em ti, que é um acidente que pode ser bem recorrente, na verdade. Ele não é perigoso, primeiro, porque não, os mamutes não são carnívoros. E segundo, porque essa criatura só foi vista nas regiões de extremo norte da América do Norte. Um pouco longe da civilização. E agora, essa história vai nos mostrar como o ser humano consegue ser podre quando ele quer. Quando as criaturas são perigosas, o mundo se vira pra conseguir salvar os humanos, pra conseguir combater essa ameaça. Mas agora, quando a criatura não é ameaça, que é o caso do mamute lanoso, os humanos caçam a criatura. Caçadores estão abatendo esse mamute pra vender o seu marfim. E pior ainda, alguns mamutes foram presos em zoológico pra exibição. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Talvez você escolha o boi, o melhor. Mano, o pior é que mamute é um bicho muito legal, né? Eu lembro que eu jogava um jogo do Jurassic Park no celular, que era super maneiro, velho. E aí você tinha que montar, tipo, toda uma cidade lá com os dinossauros. Nossa, era muito maneiro. Eu não sei se vocês lembram disso, se vocês pegaram essa fase, mas que eu adorava esse estilo de jogo, assim. Tipo, Dragões e Ascensão de Berk era nesse estilo também, era muito legal, tudo pelo celular. Tinha outro também, que era Dragon City, alguma coisa assim, e o do Jurassic Park também era a mesma coisa. Mano, imagina você poder usar o bicho pra lutar. Imagina vocês cavalgando, tipo, no mamute, assim, ele correndo. Nossa... Pariu, hein? Nessa louco. parte do vídeo a gente vai sair um pouco do terrestre e vai voltar pro marinho. Isso porque uma nova criatura apareceu e ela tá na altura do Megalodon, tanto que ele já bateu alguns. Mas não pensa que isso é bom. Isso porque o mar agora deixou de ter um grande predador. Agora o mar tem dois. Meus amigos, conheçam o Leviatã. O Megalodon e o Leviatã são bem similares em tamanho e em letalidade. Se eles se encontrarem, eles vão brigar muito, até que apenas um saia vivo. Mas na maior parte do tempo, cada um tá em cada canto devorando a vida marinha. Então a extinção das espécies só ficou mais rápida agora. Enquanto isso, a Índia e a Colômbia estão num lockdown total. Tudo por conta da aparição de duas espécies diferentes de cobras gigantes, a Titanoboa e a Vasuki indicus. O lockdown que a Índia e a Colômbia estão fazendo não é só dentro de casa. Eles estão fechando vias terrestres e marítimas para evitar que as cobras saiam de lá e se reproduzam ao redor do mundo. Ambas as cobras têm em torno de 13 metros de comprimento. A Titanoboa é uma cobra aquática e o conselho é óbvio, fica longe de lagos e pântanos. Essa cobra até que é fácil de fugir, complicado é fugir da outra. Não, impressionante. Qual é o conselho? A ordem. A gente vai lidar com isso, a gente vai resolver o problema, a gente vai proteger vocês? Não. Fica longe dos lagos e dos pântanos, gente. É isso aí. Se ficando longe, vai dar certo. É isso aí. Ai. Impressionante. Aí você fica longe dos lagos, o bicho sai do lago, vai pra sua casa e você senta e chora. Porque era pra ter ficado longe dos lagos. Não obedeceu por quê? Você errou. Simples assim. A Vasuki indicus é uma cobra terrestre. Essa cobra é tão grande e tão perigosa que a sua dieta é constituída principalmente por peixes de grande porte e crocodilos. E ela já dominou os pântanos da Colômbia e da Índia, com essas áreas se tornando as mais restritas. Os dois locais estão fechando as vias de água do país para oceanos para evitar que essas espécies saiam de lá. O governo quer exterminar essas duas espécies sem comprometer os outros continentes. E qual foi o plano que a humanidade teve para resolver esse problema? Uma equipe foi criada para pensar numa solução. E essa equipe vai atuar em todo o planeta. E o seu nome é Comissão Global de Assuntos para... Como eles iam lidar também? Aí, o problema é deles, Sui. Oxi. Não, brincadeira. Cara, como eles iam lidar? Eu acho que, tipo, tentando proteger as pessoas de alguma forma, tipo, construir uma área que não dá pro bicho chegar, ou sei lá, colocar as pessoas debaixo da terra, por exemplo,
Porque esses bichos, eles não cavam, né? Pelo que parece. Todos eles parecem ser só mais, tipo, super rápidos, super gigantes. Mas eu acho que nenhum deles cavam, né? Então eu acho que colocar, tipo, toda a população debaixo da terra, assim, sabe? Construir uma cidade subterrânea ia ser uma opção da hora também. Ah, deixa eu ver o que mais seria legal. Seria muito legal a questão da defesa, né? Tipo, é porque o dever do governo é proteger o seu povo. Se ele não tá fazendo isso, ele tá errado. Simples assim. Entendeu? Tipo, sei lá, eles precisariam desenvolver alguma arma, né, pra lidar com os bichos desse tamanho. E olha que aí vai ter que esperar sentado mesmo pra arma funcionar, né? Porque... históricos, ou GPAC, eu vou chamar assim. E qual que é o plano deles? Terceira vez que eu faço esse movimento e falar a mesma coisa no vídeo? Bombardear os buracos de onde as criaturas estão saindo. Por questões de oxigênio e temperatura, o ser humano não consegue descer esses buracos pra saber o que realmente tá acontecendo. E como a humanidade tá com uma certa urgência, eles precisam acabar com essas criaturas. Bombardear acabou se tornando a melhor opção, ou pelo menos a mais rápida. Chat, inclusive eu entrei no clima do vídeo agora, não sei se vocês separaram. As luzes aqui, ó, se apagaram. Eu tô até começando a ficar mais tenso também. Durante essa operação, um trabalhador que estava coordenando um dos bombardeios ouviu alguns sons estranhos vindos de dentro da cratera e gravou antes de bombardear. E o som é um tanto quanto curioso. Esse som acabou mudando a percepção dos pesquisadores sobre o que essas criaturas podem ser. Ó, vamos lá. Todos esses animais que eu citei nesse vídeo existiram na vida real. Se tu pesquisar por um deles no Google, tu pode ver sobre e até mesmo ouvir como era o som que eles emitiam. Eu me pergunto quem é que gravou o som do Megalodon se quando ele tava vivo ninguém existia ainda. Mas enfim, não é esse o foco. Esse som que saiu desse... Caraca, porque é verdade. Mano, como que isso é feito? Será que eles simulam o som do Megalodonte, mano? Como que eles fazem isso? Mano. Pô, mas na moral, é muito assustador. Que sensação ruim que dá, cara. Uma sensação ruim ver... Tipo, ver essa cratera, esse barulho, nossa. Fica todo arrepiado, credo. O buraco não se enquadra com o de nenhuma criatura que já existiu ou existe. Ele parece alguns sons, mas não é o de nenhuma criatura que a gente conhece. Nisso, uma teoria extremamente desesperançosa surgiu. Os pesquisadores acreditam que esses seres estão saindo dessas crateras como forma de fugir de algo maior e mais perigoso. E esses sons que a gente ouve são a criatura reagindo às bombas que estão sendo jogadas nela. Talvez a gente tenha incomodado algo maior. E essa feita termina com a seguinte frase. O Rui falou, com a economia quebrada, será que eles iam ter dinheiro pra cara... Eita! Com a economia quebrada, será que eles iam ter dinheiro pra Eu consigo ler, gente. Gente, eu juro que eu não sou discípulo da Nonzoca. Confia em mim, eu vou conseguir ler. Com a economia quebrada, será que eles iam ter dinheiro para cavar buracos e enfiar humanos lá? Aí você me destruiu no argumento, né? Aí eu não faço a menor ideia como responder essa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que eles não teriam dinheiro pra isso, não. Tipo, nossa, é que isso daí ia ser muito caro, né? Parando pra pensar agora. Você tem um ponto, Rui, é verdade. Como que eles iam enfiar? Eles não iam conseguir enfiar dinheiro lá. Tipo, nem ferrando. Não ia dar certo isso. Caramba, que doideira, né? Tipo... Então, qual outra alternativa eles poderiam ter pra poder fazer isso dar certo, então? Porque essa, com certeza, não ia dar certo. É uma ótima pergunta, cara. Eu, real, não faço ideia. Mas... Frase. Fique atento e em alerta para mais perigos que podem surgir. E vão surgir. Isso porque o maior predador terrestre ainda vai dar as caras.
Aquelas pessoas que não pagam o YouTube Premium. As criaturas marítimas estão Aqueles atacando cada caras vez mais que não pagam embarcações. o YouTube O mar não é um local seguro e tá fora de controle. Os répteis estão conseguindo se reproduzir entre si na Austrália. Além disso, eles têm feito seus ninhos dentro da casa de pessoas normais. E em Montana, nos Estados Unidos, ele foi avistado. O que conhecemos como Tiranossauro. Lembram da ideia do bombardeio? Pois bem, a GEPAC notou agora que bombardear buracos que estão indo até o centro da Terra não era uma boa ideia. Fora que tem mais buracos surgindo na Terra do que eles conseguem bombardear. O que eles... Momentos desesperadores, você quer atitudes desesperadoras, bazuca neles. Mano, é isso aí, ó. Jogar uma de bazucada. Mas será que ia fazer algum efeito, mano? Porque nos filmes, sempre que eles fazem qualquer coisa com arma normal, assim, contra os bichos, nada acontece. Parece que é tipo, eles são muito resistentes pra esse tipo de coisa. Ou será que que na vida real eles não seriam? Porque eles só seriam grandes, né? Eles não seriam necessariamente resistentes. Ou seriam resistentes. Caraca, é difícil isso, né? É que eu acho que quanto maior eles for, mais resistente ele vai ser também. Em comparação com o que ele é pequenininho. Faz sentido, né? Faz sentido. Acho que faz sentido. eles passaram a fazer agora é estudar o porquê esses buracos estão surgindo, qual é a origem deles. E com isso, novas leis foram criadas. Agora os moradores de áreas afetadas têm uma distância mínima que eles precisam manter dos buracos. E essa distância é de incríveis 1 quilômetro. Eu achei bem pouco, levando em consideração que a gente tá falando de uma cratera imensa. Mas se por um acaso a tua casa cair no buraco, ou um buraco se formar exatamente onde tua casa tá, a GEPAC vai te dar um lar temporário até o governo te realocar numa nova casa. E apesar de ter um dinossauro aí na thumb do vídeo, vocês notaram que essa série não é sobre dinossauros, é sobre animais pré-históricos. Calma, mas peraí, como que o governo vai dar a casa para as pessoas, sendo que, imagina, se a pessoa tá em casa e aí o buraco abre na casa dela. Tipo, beleza, ele tem aquele programa Minha Casa Minha Vida. Mas e se só a pessoa morrer? Tipo, a família toda morrer? Não vai ter como. Cara, eu acho que eu não fecharia esse acordo aqui, tá? Esse acordo aqui não vale a pena fechar, mano. Nem um pouquinho. Mas uma tá hora ou maluco. outra, os dinossauros iriam aparecer. Lá no Texas, foi avistado voando pelos céus um dinossauro Óbvio que tinha que ser nos Estados Unidos. Não! Cara, imagina o quão foda ia ser o Tiranossauro Rex, ou sei lá, qualquer outro dinossauro aparecendo no Brasil, velho. Nossa, ia ser muito estiloso. Ou no Brasil ou na Austrália. Eu acho que esses dois lugares ia ser muito louco, muito louco. Nossa, perderam uma super oportunidade aí. da família dos pterodáctilos. Eu tô falando do Quetzalcoatlus. E o problema da gente ter animais voadores é que eles podem ir pra onde eles querem. Não tem fronteiras pra onde eles conseguem chegar. Não tem como segurar essas criaturas. O Quetzalcoatlus normalmente tem em torno de 5 metros de altura e pode pesar por volta das 2 toneladas. O bichinho é grande. A dica de sobrevivência pra fugir dele é entrar dentro de casas. Ou então se enfiar embaixo de coisas, como por exemplo, embaixo de um carro. Essa criatura não tem dentes. Se ela te pegar, ela vai engolir o teu corpo inteiro. O governo do vídeo parece com o governo da vida real, mas não entrarei em detalhes. Deixa abaixo, Rui, deixa abaixo. É melhor a gente não comentar, né? Pra não ser cancelado. Mas assim, né? Não tem como negar muito isso, não, né? Mas eu prefiro não entrar nesse assunto pra não gerar uma briga. Só vai de fato falecer dentro do estômago dessa coisa. A parte boa é que essa criatura normalmente se alimenta de animais de porte menor que o ser humano, mas pode acontecer dele se alimentar de humanos com estatura pequena, como já aconteceu. Em Frisco, no Texas, uma mãe tava buscando seu filho pequeno da escola, e na volta, uma dessas criaturas pegou o menino pra nunca mais devolver. O garoto nunca mais foi visto. Nenhuma parte dele sequer foi encontrada. Afinal, a criatura terminou com tudo de uma só vez. Depois desse incidente, a cidade inteira ficou em histeria e revoltada. Essas criaturas também começaram a comer animais de diversos fazendeiros do Texas, fazendo pouco a pouco a economia daquele estado quebrar e todos os fazendeiros irem à falência, junto do estado. E bom, Austrália. Esse país é o país mais de todos. Lembram do Megalania? Pois bem, a população até que conseguiu counterar eles na bala. Com isso, essas coisas começaram a ir pro deserto da Austrália. Curiosidade que talvez tu não sabia. A Austrália é quase toda constituída por deserto, e é só uma pequena parte do país que é realmente urbana. Enfim, os Megalania começaram a atacar cangurus pra sobreviver. E Mano, a Austrália é tipo aquele planeta lá de... Planeta não. É, o planeta de Duna. Sabe aquele planeta lá que é todo cheio de areia? É a mesma coisa.
Aí, ó, só que é com a cidadezinha. Cara, imagina você morar no deserto. Nossa, eu não gostaria disso de jeito nenhum pra minha vida, deve ser horrível. Mano, morar no deserto. Tem outra série também muito boa, que é Roda do Tempo, se eu não me engano. Roda do Tempo é muito bom e tem várias cenas lá do filme da série, desculpa, que acontece no deserto. E é muito louco, é muito louco. Tipo, eu acho que deserto é um dos melhores cenários possíveis, assim, pra filmes. Mas pra vida real deve ser uma coisa tão tenebrosa, tão ruim, assim. Deve ser muito horrível. Os cangurus são muito importantes para aquele país. São eles que evitam que a vegetação fique crescendo absurdamente. Com a vegetação alta, aquelas criaturas bizarras que existem na Austrália real vão se reproduzir numa escala ainda maior. Aí sim a gente tem um problema. Em resposta, a GPAC começou uma iniciativa. Se tu conseguir caçar e abater um Megalania, é $2.000 australianos que tu garantiu pro teu bolso. $2.000 para cada Megalania que tu abater. Eu sei que isso parece ótimo, mas tem um pequeno problema em entrar nessa caçada. Uma nova espécie pré-histórica surgiu na Austrália, e essa parece realmente um monstro que saiu de um filme. Eu tô falando do leão marsupial. Esse bicho tem entre 1,50 a 2 metros de comprimento, e pode pesar até 90 quilos ou mais. Pelo fato disso aqui ser da família dos felinos e ser carnívoro, isso torna dele um grande perigo, porque ele é muito ágil. Ele se esconde em árvores, então enquanto tu estiver indo caçar bem pleno, essa coisa pode literalmente se jogar em cima de ti e tu nem vai ver de onde veio o ataque. Fora que a força da mordida dele se equipara de um leão dos dias atuais. A dica de sobrevivência com esse bicho é: não corre, evita movimentos bruscos. A melhor coisa a se fazer no encontro com esse bicho é esticar as pernas, levantar os braços e fazer muito barulho. Tentar parecer ser maior do que tu realmente é e fazer muito barulho é a melhor forma de fugir de um ataque desse tipo. Caçar os Megalania ficou perigoso demais por conta desse marsupial, e com a chegada dele, a vida dos cangurus está ainda mais em perigo. E enquanto isso, no Colorado, os brachiossauros reapareceram, e esse dinossauro é herbívoro, ele só come folhas de árvores. À primeira vista, ele não é um problema, mas é só à primeira vista mesmo. Povinho, a gente vive num mundo moderno, num mundo onde a gente tem muita selva de pedra. Esse dinossauro obviamente não se adapta a isso. Se eles ficassem nas cidades, eles iriam morrer de fome literalmente. O que aconteceu foi que os brachiossauros, sem querer, se tornaram os maiores desmatadores que o mundo já viu. Na época em que ele viveu, o mundo não sentiu esse impacto porque a terra inteira era praticamente uma floresta sem fim. Mas agora, com grande parte da flora desmatada para dar espaço para grandes metrópoles, esse dinossauro acabou indo comer reservas ambientais e árvores centenárias, aquelas que a prefeitura cuida a todo custo e toda cidade tem uma. E isso irritou vários ativistas donos de reservas. E claro, preocupou pesquisadores. Afinal, o desmatamento é uma coisa extremamente grave. Alguns ativistas querem que a GPAC dê fim com os brachiossauros. Outros acham que eles não devem ser punidos pelo instinto natural deles. E a GPAC, bom, eles não estão fazendo nada em relação aos brachiossauros. Isso porque tem coisa bem mais importante pra dar atenção. No Cara, os brachiossauros, eles são os dinossauros mais fofinhos do mundo e a galera quer matar, mano. Ah, não. Cara, não se mata esse dinossauro, velho. É dinossauros herbívoros e fofinhos ainda. Pô, não tem como você fazer uma coisa dessas com eles. Vocês já viram o Jurassic Park, mano? Jurassic World? Pô, eles são tão fofos. Eles são... Deixa a galera fazer carinho neles. Pô, eles são super maneiros. E aí vai querer matar uma coisinha linda dessa. Pô, mas isso é muito louco, cara. Tipo, se aparecer um bicho hoje, na vida real, que se alimenta muito de plantas e tal, será que ele consegue desequilibrar a natureza igual aconteceu aqui? Ou será que é só uma viagem da nossa cabeça? Porque, mano... Triste, mas ou é a gente ou são eles. Putz, porque é verdade. Rui, você tá certo. Ou é a gente ou é eles. Não tem como fugir disso. Ai, que merda, não. estado de Montana, na cidade de Billings, aconteceu um literal massacre. 313 pessoas foram enquanto várias outras estão em estado crítico. Por quê? Simplesmente 19 Tiranossauro Rex invadiram o centro da cidade e os subúrbios de Billings. Uma coisa um pouco estranha é que esses Tiranossauro Rex atacaram todos na mesma hora, na mesma cidade, juntos. E isso pode até parecer uma mera coincidência, mas olha só, a GPAC ficou sabendo do ataque no momento que ele estava acontecendo e eles foram pra lá. Mas quando eles chegaram, não havia mais nenhum Tiranossauro Rex lá e nem vestígios de onde eles podem ter ido. O que é muito estranho, olha o tamanho dessa coisa.
coisa. Como é que alguém perdeu isso de vista? A GEPAC acha que essas coisas vão trabalhando em conjunto propositalmente. E esses tiranossauros conseguem nadar aqui. E aqui eu perdi tudo. Agora que os tiranossauros surgiram, os Estados Unidos estão um caos. As vendas de armas de fogo subiu em mais de 100% de um ano para outro. Isso porque os civis estão saindo na rua e fazendo justiça eles mesmos. E adivinha? Nem mesmo tiros no rosto param essas coisas. A melhor coisa a se fazer com uma arma num encontro com um Tiranossauro Rex é atirar loucamente. Isso porque o barulho vai fazer ele fugir, mas sempre fica atento às suas costas. Dentre todos os tiranossauros que foram vistos, um em específico chamou a atenção pública. Isso porque ele era bem diferente. Começa que ele tem uma coloração diferente das dos demais, fora que ele tinha pelos ao invés de penas, como é o normal. E ele acabou sendo nomeado de Daba. Esse Daba aí, ele parece ser muita versão realista dos dinossauros, velho. Porque eu ouvi falar muito isso, que se o dinossauro... Que assim, os dinossauros existiram, né? Mas se a gente conseguisse ver eles seriam todos de penas. Porque não tem um... Assim, eu não sei se isso é fake news ou não, gente. Aí vocês pesquisam depois. Mas não tem um negócio que fala que a galinha descende do dinossauro, né? Descende, tipo... É uma parente deles. Então, eles teriam penas. Porque, tipo, faria sentido cientificamente eles terem penas. Pra fazer várias funções do dia a dia e até no corpo deles mesmos. Agora vocês vão pesquisar pra ver se isso que eu falei é verdade ou não. Porque eu não tenho certeza disso, tá? É só uma memória que eu lembro. Mas, cara, imagina se, tipo, o Branquiossauro fosse peludo, mano. Nossa, ui, que horror. O pessoal não ia achar nem um pouco fofinho. Tenho certeza que não ia funcionar nos parques temáticos. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. A gente tem criaturas nos mares, na terra e nos céus. Nenhum lugar mais é seguro nessa emergência pré-histórica. Essa série tinha tudo pra ser algo redondo. A gente começou explorando a teoria da Terra Oca, mas não que o criador acredite nisso. É só que esses buracos na Terra foi a forma mais plausível que ele achou de trazer esses dinossauros de volta. Eles saíram desses buracos, ok. Só que a partir do segundo vídeo, a gente vai ter algumas menções ao hinduísmo. Mais especificamente quando o vídeo tá falando da cobra de nome Vasuki Indicus. Isso porque esse nome Vasuki vem da cobra que fica no pescoço de Shiva, uma das deusas do hinduísmo. E depois, do nada, no meio do vídeo a gente teve isso. O que é isso? Bom, vamos lá. Essa série inteira, quando se olha com calma, ela tem uma vibe meio apocalíptica. Tipo, a vida na Terra tá condenada de várias formas aqui. O ecossistema vai quebrar com a morte de espécies essenciais para a fauna e a flora da Terra. Fora que os seres humanos estão sendo devorados. Não tem saída pra gente. E agora, esse trecho do vídeo que aparece essa coisa esculpida. Vejam esse trecho inteiro. Se a gente pegar esse áudio e botar de trás pra frente, a gente descobre algo interessante. O julgamento está sobre nós. Essa frase, somada a essa imagem, tá saindo com uma vibe meio profecia antiga. Mas peraí, essa imagem esculpida, eu já vi ela. Seria essa escultura aí, o Daba, o dinossauro estranho que chamou a atenção de todos? Meus amigos, a besta da Terra. Tá, antes da explicação, eu preciso dizer que eu não entendo nada da religião árabe. Se eu falar algo errado, sinta-se à vontade pra me corrigir. Mas, pelo que eu entendi, essa criatura Daba é citada... Eu já aproveito aqui, ó, pra fazer o convite pra Yasmin Yassani. Inclusive, eu fiz uma live falando da fofoca dela lá do Vênus Podcast. Se você quiser, ó, já tá, o corte já tá aqui. Se você quiser participar do meu podcast, entendeu? Ou me chamar pro seu, pra gente falar um pouco sobre a cultura árabe, eu estarei totalmente aberto a isso, tá? Totalmente aberto a essas possibilidades de conhecer você, beleza? Um beijo, um beijo. Mano, mas... esse negócio de profecia antiga tem em toda religião. Toda religião. Parece que, assim, eu não vou falar todas, mas tem muitas religiões. Tipo, por exemplo, na católica tem a questão do apocalipse que vai acontecer e que vai, se eu não me engano é isso, né? Que vai voltar para poder fazer o arrebatamento, as pessoas vão subir aos céus e só quem vai ficar... as pessoas ruins, kkk, não perde a oportunidade. Pessoal, assistam um Diário de um Nerd Moderno, um podcast excelente que vocês com certeza vão adorar.
numa espécie de Bíblia árabe, e o nome Daba representa o dia do julgamento, Doomsday. O Daba iria aparecer quando o julgamento estivesse próximo, mas dentro desse livro não é dito como é a aparência de Daba. Na verdade, eles não sabem. Ele pode ser um homem, um monstro, uma ideia, uma filosofia, ou então um dinossauro. Prehistoric Emergence mostra uma profecia se concretizando da forma mais original que eu já vi. A gente tá vendo o arrebatamento sendo feito por dinossauros, e eu gostei muito disso. O fato de criaturas pré-históricas estarem fazendo o arrebatamento me faz pensar que a natureza tá reivindicando o que é dela por direito. A ideia da história é boa, mas provavelmente todas essas criaturas iriam morrer com a gente no processo. O planeta Terra e a atmosfera mudaram muito de 100 milhões de anos pra cá. O planeta tá mais quente, e esses animais certamente não conseguiriam viver por muito tempo. E esse é o final e uma pequena teoria minha de Prehistoric Emergence, a série de Analogue Horror com uma das ideias mais originais que eu já vi. Essa aqui facilmente se tornou uma das minhas preferidas. Dizer se essa história acabou, honestamente eu espero que sim. Eu acho que colocar mais capítulos nessa história deixaria ela longa e chata demais. Ela fechou bem, deixando em aberto como essa profecia se desenrolou, e eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu quero convidar vocês a me seguirem no Instagram, a gente tá com quase 100 mil seguidores lá, e claro, tem o meu Twitter, tá tudo aí embaixo. Gente, eu queria agradecer vocês do fundo do meu coração pelo apoio insano nos últimos vídeos do canal. Um tem indo melhor que o outro, e isso me deixa extremamente motivado a postar mais e mais. Inclusive, comenta alguma ideia aí e até semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this Esse toggle to anúncio send my aqui pra AI. atrapalhar o rolê. Calma, mas... Por que tem 2 minutos de vídeo aqui ainda? Ah, é porque ele tá deixando a arte da galera aqui. Ah, que bonitinho. Mano, eu gostei muito do vídeo, chat. Eu gostei muito. O Elrip, ele é muito bom, mano. Ele é muito legal. Aqui as redes sociais dele, ó. As estampas. Vou mandar o link pra vocês aí no chat. Pra poder acessar e mandar um likezão aqui pra ele. Porque o like, ó, já tá deixado. Já tá no sucesso. Deixa eu copiar o link aqui e compartilhar com vocês. Porque, né? A gente tem que sempre apoiar a nossa galera.